Karl Marx, Grundrisse, Manuscritos Econômicos de 1857 a 1858, Esboços da Crítica da Economia Política, Editorial Bom Tempo, Editora UFRJ, edição 2011. Elementos fundamentais para a crítica da economia política, Grundrisse, primeira parte. Terceiro capítulo, capítulo do capital. Primeira seção, processo de produção do capital. Capítulo do dinheiro como capital. Mais valor absoluto e relativo. Páginas 270 a 292. Isso já está claro, ou pelo menos pode ser antecipadamente sugerido. O aumento da força produtiva em si e por si mesmo não aumenta o preço, ou os preços. Por exemplo, o alqueire de trigo. Se meia jornada de trabalho se objetivasse em um alqueire de trigo, e se esse fosse o preço do trabalhador, o trabalho excedente somente pode produzir um alqueire de trigo. 2 alqueires de trigo são, portanto, o valor de uma jornada de trabalho, que se expressa em dinheiro igual a 26 shillings. O alqueire igual a 13 shillings. Se agora a força produtiva duplica, o alqueire do trigo é tão somente igual a 1/4 da jornada de trabalho, igual a 6 meios shillings, ou 6 shillings e meio. O preço dessa fração da mercadoria diminui por meio da produtividade, porém o preço total se manteve, mas o excedente agora é de 3/4 de jornada de trabalho. Cada quarta parte igual a 1 alqueire de trigo, ou igual a 6 shillings e meio. Logo, o produto total igual a 26 shillings, enfim, igual a 4 alqueires. Tanto quanto antes. O valor do capital aumenta de 13 para 18 shillings e 3 meios. O valor do trabalho diminui de 13 para 6,5 shillings. A produção material aumenta de 2 alqueires para 4. Agora é 18 3 meios de shilling. Se a força produtiva da produção de ouro também duplicasse, de modo que, se antes 13 shillings eram o produto de meia jornada de trabalho, e meia jornada de trabalho era trabalho necessário, os 13 shillings seriam agora o produto de 1/4 de jornada de trabalho, de maneira que seriam produzidos 52 shillings ou 52 shillings menos 13, ou 39 shillings a mais. Um alqueire de trigo agora é igual a 13 shillings, o mesmo preço fracional que antes, mas o produto total é igual a 52 shillings. Antes era só 26 shillings. Por outro lado, os 52 shillings comprariam agora 4 alqueires, ao passo que antes os 26 só compravam 2. Bem, em primeiro lugar, está claro que se o capital já aumentou, o trabalho excedente a tal ponto que a inteira jornada de trabalho vivo é consumida no processo de produção e que aqui assumimos a jornada de trabalho como o quantum natural do tempo de trabalho que o trabalhador pode pôr à disposição, ele põe à disposição sua capacidade de trabalho somente por um tempo determinado, por um tempo de trabalho determinado. O aumento da força produtiva não pode aumentar o tempo de trabalho e, portanto, tampouco o tempo de trabalho objetivado. Uma jornada de trabalho está objetivada no produto, quer o tempo de trabalho necessário seja representado por 6 ou por 3 horas, por meio ou por 1/4 de jornada de trabalho. O mais-valor do capital aumentou, seu valor em relação ao trabalhador, pois, se antes era somente igual a 2/4 de tempo de trabalho objetivado, agora é de 3/4. Todavia, o valor cresceu, não porque aumentou o quantum de trabalho absoluto, mas porque aumentou o quantum de trabalho relativo. Não foi a quantidade total do trabalho que aumentou. Trabalha-se como antes, um dia, portanto, não há nenhum aumento absoluto de tempo excedente, tempo de trabalho excedente. Ao contrário, o quantum de trabalho necessário é que diminuiu, e dessa maneira aumentou o trabalho excedente relativo. Antes, o trabalhador trabalhava de fato a jornada inteira, mas só meia jornada de tempo excedente. Agora ele trabalha como antes a jornada inteira, mas com 3/4 da jornada de tempo excedente. Nesse caso, portanto, o preço, pressupondo que o valor do ouro e da prata seguem os mesmos,
ou o valor da troca do capital não aumentou pela duplicação da força produtiva. Tal duplicação envolve, portanto, a taxa de lucro, não o preço do produto ou o valor do capital, que no produto se converteu ou reconverteu em mercadoria. Na verdade, todavia, os valores absolutos também aumentam dessa maneira, porque aumenta a parte da riqueza posta como capital, como valor que se autovaloriza, acumulação dos capitais. Suponha no nosso exemplo anterior, nota 66, ver página 245 a 249. Seja o capital igual a 100 thalers e se decomponha no processo de produção nas seguintes partes: 50 thalers de algodão, 40 thalers de salário, 10 thalers de instrumento. Suponha ao mesmo tempo, para simplificar o cálculo, que o instrumento de trabalho é inteiramente consumido em um ato de produção, e isso, nesse ponto, ainda é totalmente indiferente, e que seu valor reaparece integralmente, portanto, sob a forma de produto. Nesse caso, suponha que o trabalho em troca dos 40 thalers que expressam o tempo de trabalho objetivado, em sua capacidade viva de trabalho, digamos, um tempo de trabalho de 4 horas, dá ao capital 8 horas, pressupostos o instrumento e a matéria-prima. O produto total ou totalizaria 100 thalers. Caso o trabalhador só trabalhasse 4 horas, se a matéria-prima e o instrumento lhe pertencessem e ele trabalhasse somente 4 horas, em primeiro lugar ele repõe os 60 thalers, a matéria-prima e o instrumento necessários à produção, e lhe acrescenta um valor ou um mais valor de 40 thalers, como reprodução de sua própria capacidade de trabalho viva ou de tempo nele objetivado. Ele sempre poderia recomeçar o trabalho, uma vez que teria reproduzido no processo de produção tanto o valor da matéria-prima quanto do instrumento e da capacidade de trabalho, e esta última precisamente pelo fato de que ele aumenta de maneira contínua o valor dos primeiros em 4 horas de trabalho objetivado. Agora, contudo, ele receberia os 40 thalers de salário tão somente quando trabalhasse 8 horas, quando, portanto, desse material e ao instrumento de trabalho que agora se lhe contrapõe como capital, um mais valor de 80 thalers, ao passo que o primeiro mais valor de 40 thalers que lhes dava correspondia exatamente só ao valor do seu trabalho. Ele acrescentaria, assim, um mais valor exatamente igual ao trabalho excedente ou ao tempo excedente. No ponto em que nos encontramos, não é ainda de todo necessário supor que o trabalho excedente ou o tempo excedente, o material e o instrumento têm de aumentar, sobre como o mero trabalho excedente aumenta a matéria-prima. Ver Babbage, nota 67, por exemplo, nos trabalhos de fiação de ouro e etc. Nota 67. Charles Babbage fala sobre trabalhos de fio de ouro no início do capítulo 18 de seu livro, que Marx leu e resumiu em uma tradução francesa. Paris, Bachelier, 1833, página 216 a 219. Cita: o valor do capital teria aumentado consequentemente de 100 thalers para 140. Suponha ainda que a matéria-prima duplique e o instrumento de trabalho aumente, para simplificar o cálculo, na mesma proporção. As despesas do capital seriam agora de 100 thalers de algodão, 20 thalers de instrumento, logo 120 thalers e 40 thalers para o trabalho. Exatamente como antes, no total 160 thalers. Se o trabalho excedente de 4 horas aumenta 100 thalers em 40%, ele aumenta 160 thalers em 64 thalers. Logo, o produto total igual a 224 thalers. É pressuposto aqui que a taxa de lucro permanece a mesma, independentemente da magnitude do capital, e o material e o instrumento de trabalho não são ainda considerados eles mesmos como realização de trabalho excedente, como capitalização de trabalho excedente, como vimos. Nota 68, ver página 269 a 270. Quanto maior o tempo excedente já posto, a magnitude do capital enquanto tal, tanto mais está pressuposto que o aumento absoluto do tempo de trabalho é impossível e que o aumento relativo pelo aumento da força produtiva diminui em proporção geométrica. Considerado agora como simples valor de troca, o capital seria absolutamente maior, 140 thalers em lugar de 100, mas de fato seria apenas criado um valor novo, um valor que não é somente necessário para repor os adiantamentos de 60 thalers para o material e o instrumento de trabalho, e de 40 thalers para o trabalho, mas um valor novo de 40 thalers. Os valores em circulação seriam acrescidos de 40 thalers,
de mais 40 thalers de trabalho objetivado. Admita agora o mesmo pressuposto, 100 thalers de capital, a saber, 50 para algodão, 40 para o trabalho, 10 para instrumento de produção. O tempo de trabalho excedente continua igual ao do caso precedente, quer dizer, 4 horas, e o tempo de trabalho total continua sendo 8 horas. Em consequência, em todos os casos, o produto é só igual a 8 horas de tempo de trabalho, igual a 140 thalers. Suponha agora que a produtividade do trabalho duplique. 2 horas seriam suficientes ao trabalhador para valorizar a matéria-prima e o instrumento na extensão necessária à manutenção de sua capacidade de trabalho. Se 40 thalers fossem o tempo de trabalho objetivado, em prata de 4 horas, 20 thalers seriam o tempo de trabalho objetivado de 2 horas. Esses 20 thalers expressam agora o mesmo valor de uso que os 40 thalers expressavam anteriormente. O valor de troca da capacidade de trabalho diminui pela metade, porque a metade do tempo de trabalho original cria o mesmo valor de uso, mas o valor de troca do valor de uso é medido unicamente pelo tempo de trabalho nele objetivado. Todavia, o capitalista, como antes, faz o trabalhador trabalhar 8 horas e, por conseguinte, seu produto representa da mesma maneira um tempo de trabalho de 8 horas igual a 80 thalers de tempo de trabalho, ao passo que o valor da matéria-prima e do instrumento continua o mesmo, a saber, 60 thalers. No total, como antes, 140 thalers. Para sobreviver, o próprio trabalhador precisaria acrescentar aos 60 thalers da matéria-prima e instrumento tão somente o valor de 20 thalers. Ele teria criado, portanto, somente um valor de 80 thalers. O valor total do seu produto teria diminuído, em virtude da duplicação da produção de 100 thalers para 80 em 20 thalers. Em 1/5 de 100 igual a 20%. Mas o tempo excedente ou o valor excedente do capital é agora 6 horas, em lugar de 4, ou 60 thalers em lugar de 40. Seu crescimento é de 2 horas, 20 thalers. A conta do capitalista seria agora 50 thalers para a matéria-prima, 20 para o trabalho, 10 para o instrumento. Despesas iguais a 80 thalers. Ganho igual a 60 thalers. Como antes, ele continuaria vendendo o produto por 140 thalers, mas obteria agora o ganho de 60, em lugar dos 40 de antes. Portanto, ele lança na circulação somente o mesmo valor de troca de antes, 140 thalers. Contudo, o mais-valor de seu capital aumentou em 20 thalers. E, em consequência, cresceu somente a participação que tem nos 140 thalers a taxa de seu lucro. Na verdade, o trabalhador trabalhou grátis para ele 2 horas a mais, a saber, 6 horas, em lugar de 4, e para o trabalhador isso seria o mesmo que na relação anterior trabalhar 10 horas, em lugar de 8. Seu tempo de trabalho absoluto teria aumentado. Todavia, também surgiu de fato um novo valor, a saber, mais 20 thalers são postos como valor autônomo, como trabalho objetivado que é liberado, que é desobrigado de só servir para trocar pela força de trabalho precedente. Pode-se descrever isso de 2 maneiras. Ou com os 20 thalers é posto tanto trabalho a mais em movimento que eles devem capital e criam um valor de troca aumentado, fazem do trabalho objetivado a mais ponto de partida de novo processo de produção, ou o capitalista troca os 20 thalers como dinheiro por mercadorias diferentes de que necessita em sua produção como capital industrial. Por conseguinte, todas as mercadorias, com exceção do trabalho e do próprio dinheiro, trocam-se por 20 thalers a mais, por 2 horas de tempo de trabalho objetivado a mais. O seu valor de troca aumentou, portanto, precisamente o montante dessa soma liberada. Na verdade, 140 thalers são 140 thalers, como observa contra Boisguilbert, o muito perspicaz editor francês dos Fisiocratas, nota 69. Referência a Eugène Dare, editor do livro Économiste financière do século XVIII, Paris, Guillemin, 1843, página 419, nota 1. Mas é falso que esses 140 thalers só representam mais valor de uso. Eles representam uma parte maior de valor de troca autônomo, de dinheiro, de capital latente, portanto de riqueza posta como riqueza. Os próprios economistas reconhecem isso quando, mais tarde, admitem que pela acumulação dos capitais não se acumula apenas a massa dos valores de uso, mas também dos valores de troca, porque o elemento da acumulação dos capitais, segundo o próprio Ricardo, é posto tão completamente pelo trabalho excedente relativo e como não poderia deixar de ser, como é pelo absoluto. Nota 70. Aqui se faz referência, sobretudo, à passagem do livro de David Ricardo,
terceira edição, Londres, Mannheim, 1821, página 89, edições portuguesas, Princípios da Economia Política e de Tributação, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 2001. Por outro lado, na formulação melhor desenvolvida pelo próprio Ricardo, já está implícito que esses 20 thalers excedentes, que são criados inteiramente pelo aumento da força produtiva, podem devir novamente capital. Nota 71. As referências são os argumentos de Ricardo, tais como expressos em Ibidem, página 340. Anteriormente, dos 140 thalers, deixando de lado provisoriamente o consumo do capital, só 40 podiam devir capital novo. 100 não deveriam ou não devinham capital, mas continuavam capital. Agora podem devir 60, logo está disponível um capital aumentado em um valor de troca de 20 thalers. Por conseguinte, os valores de troca, a riqueza enquanto tal, aumentam não obstante a sua soma total, assim como antes não tenha aumentado imediatamente. Por que a riqueza aumentou? Porque aumentou a parte da soma total, que não é simplesmente circulação. Mas dinheiro, ou que não é simples equivalente, mas valor de troca para si. Ou os 20 thalers liberados são acumulados como dinheiro, são adicionados sob a forma abstrata do valor de troca aos valores de troca existentes, ou eles todos circulam subindo assim os preços das mercadorias adquiridos com eles. Todas elas representam mais ouro, e como os custos de produção do ouro não caíram, pelo contrário, subiram proporcionalmente às mercadorias produzidas pelo capital, tornado mais produtivo, mais trabalho objetivado. Isso faz com que o excedente, que primeiro aparecia ao lado daquele capital produtivo, apareça agora do lado dos capitais que produzem as mercadorias que se tornam mais caras. Ou os 20 thalers são diretamente utilizados como capital pelo próprio capital que circula ou circulava originalmente. Assim é posto um novo capital de 20 thalers, soma de riqueza que se autoconserva e se autovaloriza. O capital aumentou em um valor de troca de 20 thalers. A circulação realmente ainda não nos interessa, porque aqui estamos preocupados com o capital em geral e a circulação só pode mediar entre a forma do capital como dinheiro e sua forma como capital. O primeiro capital pode muito bem realizar o dinheiro enquanto tal, trocá-lo por mercadorias que consome mais do que antes consumia, mas na mão do produtor dessas mercadorias esse dinheiro devém capital. Consequentemente, o dinheiro devém capital diretamente na mão do primeiro capital, ou indiretamente na mão de um outro capital. Mas o outro capital é sempre capital como tal, ou enquanto tal. E aqui estamos preocupados com o capital enquanto tal, digamos o capital de toda a sociedade. A diversidade, etc., dos capitais ainda não nos interessa. De qualquer maneira, esses 20 thalers só podem se apresentar de duas formas, como dinheiro, de tal forma que o próprio capital existe de novo na determinação de dinheiro, que ainda não deveio capital. Seu ponto de partida, a forma abstrata e autônoma do valor de troca ou da riqueza universal. Ou ele próprio se representa como capital, como nova dominação do trabalho, objetivado sobre o vivo. A força produtiva dobrou, aumentou 100%. O valor do capital aumentou 20%. No exemplo citado. Todo o aumento da massa do capital empregado pode aumentar a força produtiva em uma proporção não somente aritmética, mas também geométrica, ao passo que, precisamente por isso, como multiplicador da força produtiva, só pode aumentar o lucro em uma proporção muito menor. O efeito do aumento do capital sobre o aumento da força produtiva é, portanto, infinitamente maior do que o efeito do aumento da força produtiva sobre o crescimento do capital. Os 20 thalers podem se apresentar seja como riqueza universal materializada na forma do dinheiro, da coisa em que a riqueza existe, só de maneira abstrata, seja como novo trabalho vivo. Dos 140 thalers, o capital consome, digamos, 20 como valores de uso para si mesmo, por meio do dinheiro como meio de circulação. Desse modo, na primeira suposição, só podia iniciar o processo de autovalorização com um capital maior, com um valor de troca maior de 120 thalers, em lugar de 100. Depois da duplicação das forças produtivas, ele pode fazê-lo com 140 thalers sem limitar seu consumo. Uma parte maior dos valores de troca se fixa como valor de troca em lugar de desaparecer no valor de uso. Quer se fixe diretamente ou por meio da produção.
Criar um capital maior significa criar um valor de troca maior, muito embora o valor de troca em sua forma imediata, como valor de troca simples, não tenha sido aumentado pelo crescimento da produtividade, mas o foi em sua forma potencialmente como capital. Esse capital maior de 140 thalers representa absolutamente mais trabalho objetivado que o capital anterior, de 120 thalers. Por essa razão, ele também põe, ao menos de modo proporcional, mais trabalho vivo em movimento e, dessa maneira, também produz, afinal, mais valor de troca simples. O capital de 120 thalers a 40% produziu um produto ou valor de troca simples de 60 thalers a 40%. O capital de 140 thalers, um valor de troca simples de 64 thalers, foi reproduzido. 72, nota. O número nessa última frase claramente se contradiz e não confere com os exemplos dados. Em lugar de 40%, foi escrito originalmente 20%. Não é possível realizar uma correção clara e permanente desses números. Nesse caso, o aumento do valor de troca na forma do capital também está posto imediatamente como aumento do valor de troca em sua forma simples. É da maior importância lembrar disso. Não basta dizer, como Ricardo, que o valor de troca não aumenta a forma abstrata da riqueza, mas só o valor de troca como capital. Nota 73. Idem, página 325 e 326. Em tal afirmação, Ricardo tinha em mente apenas o processo de produção original. Mas se o trabalho excedente relativo aumenta, e por isso o capital aumenta, em termos absolutos, também aumenta necessariamente no interior da circulação o valor de troca relativo existente como valor de troca. O dinheiro enquanto tal, e por isso, pela mediação do processo de produção, o valor de troca absoluto. Em outras palavras, do mesmo quantum de valor de troca ou dinheiro, e nessas formas simples, aparecem o produto do processo de valorização, o mais-valor. É o produto só em relação ao capital, ao valor tal como ele existe antes do processo de produção, considerado por si mesmo, como existência autônoma. Ele é simples valor de troca, determinado quantitativamente. É liberada uma parte que não existe como equivalente para os valores de troca existentes ou também para o tempo de trabalho existente. Se ela é trocada pelos valores de troca existentes, não o faz por um equivalente, mas por mais do que um equivalente, liberando assim, do lado deles, uma parte do valor de troca. Estatisticamente, esse valor de troca liberado de que a sociedade se enriqueceu só pode ser dinheiro. Nesse caso, só aumentou a forma abstrata da riqueza, em movimento. Só pode se realizar em um novo trabalho vivo, seja porque é posto em movimento, trabalho antes sem utilização, seja porque novos trabalhadores são criados. O crescimento da população é acelerado, seja porque é criado um novo círculo de valores de troca ou ampliado o círculo de valores de troca que se encontram em circulação. O que pode acontecer do lado da produção se o valor de troca liberado abre um novo ramo de produção, portanto, um novo objeto de troca. O trabalho objetivado na forma de um novo valor de uso. Ou o mesmo resultado pode ser atingido se o trabalho objetivado em um novo país é introduzido na esfera da circulação pela expansão do comércio. Esse trabalho novo, portanto, tem de ser criado. A forma na qual Ricardo procura esclarecer essa matéria, e ele é muito pouco claro nesse aspecto, no fundo, nada mais significa que ele já introduz uma proporção determinada em lugar de dizer simplesmente que da mesma soma de valores de troca simples, uma parte menor se põe na forma do valor de troca simples, do equivalente, e uma parte maior na forma do dinheiro como a forma primitiva, antediluviana, a partir da qual o capital sempre ressurge. O dinheiro em sua determinação como dinheiro, não como moeda, etc. Que, portanto, a parte posta como valor de troca para si, como valor, aumenta a riqueza em sua forma como riqueza, ao passo que Ricardo chega exatamente à conclusão falsa de que essa parte só aumenta na forma de riqueza material física como valor de uso. A gênese da riqueza, enquanto tal, na medida em que não se origina da renda, de acordo com Ricardo, na medida em que não se origina do aumento da força produtiva, mas ao contrário de sua redução. É por essa razão totalmente incompreensível. Para ele, com o que ele se enreda, mas nas mais fantásticas contradições. Consideremos por um momento o problema na forma de Ricardo.
Um capital de 1.000 pôs 50 trabalhadores em movimento, ou 50 jornadas de trabalho vivo. Com a duplicação da força produtiva, ele poderia pôr em movimento 100 jornadas de trabalho, mas estas últimas não existem no pressuposto e são introduzidas de maneira arbitrária, porque, do contrário, se não entram mais jornadas de trabalho efetivas, ele não compreende o aumento do valor de troca em virtude do aumento da produtividade. Por outro lado, o crescimento da população como um elemento de aumento dos valores de troca não é desenvolvido por ele, em parte alguma, tampouco é expresso de maneira clara e definida. Seja o pressuposto dado 1.000 de capital, 50 de trabalhadores. A consequência correta que Ricardo também extrai, veja o caderno, nota 74, referência ao caderno de extratos 8 de 1851, onde se encontram nas páginas 35 a 43 os extratos do capítulo 20, Valor e Riqueza e suas propriedades distintivas, e do capítulo 7, sobre o comércio exterior, do livro de Ricardo, minuciosamente comentados por Marx. É um capital de 50 com 25 trabalhadores. Pode produzir o mesmo valor de uso que antes, ou outros 500 com os outros 25 trabalhadores fundam um novo negócio e produzem também um valor de troca de 500. O lucro permanece o mesmo, uma vez que não resulta da troca dos 500 pelos 500, mas das cotas em que o lucro e o desafio originalmente repetem entre si os 500, sendo a troca, pelo contrário, troca de equivalentes, que, como o comércio exterior, onde Ricardo desenvolve esse ponto expressamente, tampouco pode aumentar o valor. Como a troca de equivalentes nada mais significa que o valor que existia na mão de A antes da troca com B ainda existe em suas mãos depois da troca com B. O valor total ou riqueza permanece o mesmo, mas duplica o valor de uso, ou a matéria da riqueza. Agora não há absolutamente nenhuma razão para que deva aumentar a riqueza enquanto riqueza, o valor de troca enquanto tal, na medida em que se considere o aumento das forças produtivas. Se as forças produtivas implicam de novo em ambos os ramos, o capital A, do mesmo modo que o B, pode agora se separar em 250 ou 12 jornadas e meia de trabalho, e 250 com 12 e meia jornada de trabalho. Existem agora 4 capitais com o mesmo valor de troca de 1.000 libras esterlinas, que como antes consomem um conjunto de 50 jornadas de trabalho vivo. Na verdade, é falso afirmar que o trabalho vivo consome o capital. É o capital, o trabalho objetivado, que consome o trabalho vivo no processo de produção. Objetivado. E produzem um valor de uso ou um valor do uso do consumo, o valor do consumo. Ricardo é por demais clássico para cometer as tolices dos que pretensamente aperfeiçoam sua obra. Autores que, em consequência do aumento das forças produtivas, fazem o valor ter origem no fato de que na circulação um dos capitais vende mais caro do que o outro, em lugar de trocar o capital de 500, tão logo ele deveio mercadoria, valor de troca simples por 500. Ele o troca por 550, a 10%. Mas, nesse caso, o outro, evidentemente, só recebe em valor de troca 450, em lugar de 500, e a soma total permanece como antes igual a 1.000. Isso sucede com bastante frequência no comércio, mas só explica o lucro de um capital às custas do prejuízo de outro capital, e, por conseguinte, não explica o lucro do capital, e sem esse pressuposto não existe lucro nem de um lado nem de outro. Portanto, o processo de Ricardo pode continuar sem que haja outro limite além do aumento da força produtiva. E este, por sua vez, é material, situando-se por ora no exterior da própria relação econômica, que pode ter lugar como um capital de 1.000 libras e 50 trabalhadores. Ver a seguinte passagem. Capital é a parte da riqueza de um país que é empregada tendo em vista a produção futura e que pode ser aumentada da mesma maneira que a riqueza. Nota 75, Ibidem, página 327. É que, para Ricardo, a riqueza é o excedente dos valores de uso e, considerado do ponto de vista da troca simples, o mesmo trabalho objetivado pode se expressar em valores de uso ilimitados e continuar sempre o mesmo valor de troca desde que continue o mesmo quantum de trabalho objetivado, pois seu equivalente é mediação, ou é medido não pela massa dos valores de uso em que ele existe, mas por seu próprio quantum. O capital adicional será igualmente eficaz na formação de riqueza futura, seja ele obtido por meio de aperfeiçoamento da qualificação ou da maquinaria, seja pela utilização de mais receita de maneira produtiva.
porque a riqueza, valor de uso, sempre depende da quantidade de mercadoria produzida. Também um pouco de sua variedade, ao que parece. Sem considerar a facilidade com que podem ter sido produzidos os instrumentos empregados na produção, o tempo de trabalho neles objetivado. Uma certa quantidade de roupa e mantimento sustentará e empregará o mesmo número de homens, mas terão o dobro de valor de troca. Se 200 forem empregados em sua produção, nota 76, Ibidem, página 327 a 328, ênfases de Marx. Se, mediante o aumento da força produtiva sem produzirem em valores de uso o mesmo que se produzia antes com 200, então, cita, a metade dos 200 será demitida, de modo que os 100 restantes produzirão tanto quanto produziam antes os 200. Uma metade do capital pode, portanto, ser retirada do ramo da produção, é liberada a mesma proporção de capital e de trabalho, e como uma metade do capital presta exatamente o mesmo serviço que prestava antes o capital inteiro, formaram-se agora 2 capitais. Nota 77. Referência do caderno de extratos 8, mencionado anteriormente, página 278. Nas páginas 39 e 40 encontram-se os resumos do capítulo 7 do livro de Ricardo, acompanhados das observações críticas de Marx sob o título O Comércio Exterior e o Valor de Troca. Fim da citação. Ricardo não fala aqui de jornada de trabalho, ele não fala de capitalista. Quando trocava anteriormente meia jornada de trabalho objetivado por uma jornada de trabalho vivo inteira do trabalhador, no fundo, não ganhava senão somente meia jornada de trabalho vivo, porque ele dava ao trabalhador a outra metade sob a forma de objetividade e a recebia sob a forma de vitalidade. Pagava ao trabalhador uma metade da jornada de trabalho, mas o fazia sob a forma de jornada de trabalho simultânea. Por conseguinte, de trabalhadores distintos. Isso não altera em nada o problema, mas só a sua expressão. Cada uma dessas jornadas de trabalho fornece, assim, muito mais tempo excedente. Se o capitalista tinha antes como limite a jornada de trabalho, agora tem 50 jornadas de trabalho e etc. Como foi dito dessa forma, com o aumento das capitais, pela produtividade não é posto nenhum aumento de valores de troca e por essa razão, de acordo com Ricardo, a população poderia diminuir, digamos, de 10 milhões para 10 mil, sem que o valor de troca ou a quantidade de valores de uso diminuísse. Ver a conclusão do seu livro, nota 79. Referências ao capítulo 26, sobre a receita bruta líquida do livro de Ricardo. O fato de que há contradições contidas no Capital, nós somos os últimos a negar. Nosso objetivo é, na verdade, desenvolvê-las completamente. Ricardo, entretanto, não as desenvolve, mas se livra delas ao considerar o valor de troca como indiferente para a formação da riqueza. Em outras palavras, ele sustenta que, em uma sociedade baseada no valor de troca e na riqueza simultânea resultante de tal valor, não existem as contradições às quais essa forma de riqueza é compelida com o desenvolvimento das forças produtivas, etc. Que, em tal sociedade, um crescimento de valor não é necessário para garantir o crescimento da riqueza, e, consequentemente, que o valor como forma de riqueza não afeta de modo algum essa própria riqueza e seu desenvolvimento. Ele considera o valor de troca como puramente formal, todavia, ocorre-lhe então, primeiro, que os capitalistas só lhes interessa o valor, e segundo, que historicamente, com o progresso das forças produtivas e igualmente do comércio internacional, ele deveria ter pensado, cresce a riqueza enquanto tal, a soma de valor. Nesse caso, como explicá-lo? Os capitais acumulam-se mais rápido do que a população, mas com isso sobe o salário, com isso aumenta a população, com isso sobem os preços dos cereais, com isso aumenta a dificuldade de produção e com isso os valores de troca. Portanto, chega-se, enfim, aos valores de troca de modo indireto. Por ora, vamos ainda omitir inteiramente o momento da renda, onde não se trata de uma maior dificuldade da produção, mas ao contrário do aumento das forças produtivas. Com a acumulação dos capitais, o salário sobe. Se a população não cresce ao mesmo tempo, o trabalhador casa, a produção dos filhos é estimulada e seus filhos vivem melhor, não morrem prematuramente, etc. Em resumo, a população cresce. O seu crescimento, entretanto, ocasiona a concorrência entre os trabalhadores e, desse modo, compele o trabalhador outra vez a vender a sua capacidade de trabalho ao capitalista por seu valor, ou, inclusive, transitoriamente abaixo dele. Agora, então, o capital acumulado, que nesse ínterim cresceu de maneira mais lenta, dispõe novamente em dinheiro do excedente que antes gastava na forma de salário, ou seja, como moeda para comprar o valor de uso do trabalho, de modo a valorizar o dinheiro como capital, no trabalho vivo. E como agora também dispõe de maior quantidade de jornada de trabalho, o seu valor de troca cresce novamente.
Isso, inclusive, não está desenvolvido corretamente em Ricardo, mas confundido com a teoria da renda. Porque o aumento da população agora retira do capital, sob a forma da renda, o excedente que antes ele perdia sob a forma de salário. Mas tampouco o crescimento da população é de fato compreensível em sua teoria. Ele não mostrou em lugar nenhum que se dá uma relação imanente entre a totalidade do trabalho objetivado no capital e a jornada de trabalho vivo. Para a relação, é indiferente se a jornada é representada como uma jornada de trabalho de 50 vezes 12 horas ou como trabalho de 12 horas de 50 trabalhadores. Nem mostrou que essa relação imanente é precisamente a relação da fração da jornada de trabalho vivo ou do equivalente do trabalho objetivado com que é pago o trabalhador. A jornada de trabalho vivo, relação em que a totalidade é a própria jornada, e a relação imanente é a relação variável. A própria jornada é uma grandeza constante entre a fração das horas de trabalho necessária e as horas de trabalho excedentes. Justamente por não ter desenvolvido essa relação, Ricardo também não mostrou o que até aqui não nos interessa, porque para nós se tratava do capital enquanto tal, e o desenvolvimento das forças produtivas foi introduzido com relação exterior, que o próprio desenvolvimento da força produtiva pressupõe tanto o aumento do capital quanto das jornadas de trabalho simultâneas, mas que no interior do limite dado do capital que põe em movimento uma jornada de trabalho, ainda que seja uma de 50 vezes 12, de 600 horas. O próprio desenvolvimento é o limite para o desenvolvimento da força produtiva do capital. O salário não inclui somente o trabalhador, mas também sua reprodução, de modo que esse exemplar da classe trabalhadora morre para um outro substituí-lo. Se os 50 trabalhadores morrem, há 50 novos trabalhadores para substituí-los. Os próprios 50 trabalhadores, como capacidade de trabalho viva, representam tão somente os custos de sua própria produção, mas os custos que tiveram de ser pagos a seus pais acima de seus salários como indivíduos para se substituírem em 50 novos indivíduos. Por conseguinte, a população também avança sem aumento do salário, agora porque não avança suficientemente rápido e porque tem de receber um estímulo particular. Ora, pela simples razão de que de nada serve o capital receber simplesmente mais riqueza, no sentido ricardiano, porque ele quer comandar mais valor, mais trabalho objetivado. No entanto, de acordo com Ricardo, o capital só pode comandar de fato mais trabalho objetivado se o salário cai. Se para o mesmo capital, mais jornadas de trabalho vivo são trocadas por trabalho objetivado e por isso é criado maior valor. Para fazer cair o salário, Ricardo pressupõe o aumento da população. E para demonstrar aqui o aumento da população, ele pressupõe que cresce a demanda por jornada de trabalho. Em outras palavras, pressupõe que o capital pode comprar mais trabalho objetivado na capacidade de trabalho, e, portanto, que seu valor cresceu. Todavia, ele partiu justamente do pressuposto inverso e fez o rodeio só porque partiu dele. Se 1.000 libras podem comprar 500 jornadas de trabalho e a força produtiva aumenta, o capital pode continuar a utilizar as 500 no mesmo ramo de produção ou pode se separar e utilizar 250 em um ramo de produção e 250 em outro. De modo que o capital também se desagrega em 2 capitais de 500. Mas o capital nunca pode comandar mais do que 500 jornadas de trabalho, porque, do contrário, de acordo com Ricardo, teriam que se ter multiplicado não somente os valores de uso produzidos por ele, mas seu valor de troca, o tempo de trabalho objetivado, que ele comanda. Por conseguinte, dado o seu pressuposto, não pode haver maior demanda por trabalho. Dado o seu pressuposto, não pode haver maior demanda por trabalho. Contudo, se ela acontece, o valor de troca do capital cresceu. Comparar Malthus, On Value, que sente as contradições, mas cai no vazio ali, onde ele próprio pretende desenvolvê-las. Nota 80, conforme página 257, nota 50, já citada. Falamos tão somente dos 2 elementos do capital, das 2 partes da jornada de trabalho vivo, das quais uma representa o salário, a outra o lucro. Uma o trabalho necessário, a outra o trabalho excedente. Nesse caso, onde ficam as 2 outras partes do capital que são realizadas no material de trabalho e no instrumento de trabalho? No que se refere ao processo de produção simples, o trabalho subentende a existência de instrumentos que facilitam o trabalho e de material em que o trabalho se representa, ao qual dá forma. Essa forma confere ao material o valor de uso. Na troca, esse valor de uso devém valor de troca na medida em que contém trabalho objetivado. Todavia, como partes constitutivas do capital, material e instrumento de trabalho são valores que o trabalho tem de substituir. No exemplo anterior, e tais objeções a Ricardo são abundantes,
que considerou simplesmente lucro e salário, partes constitutivas dos custos de produção, omitindo a máquina e o material. Portanto, quando o capital de 100 dividido em 50 para algodão, 40 para salário e 10 para instrumentos, sendo o salário de 40 thalers igual a 4 horas de trabalho objetivado, determina agora uma jornada de 8 horas. Parece que o trabalhador que teria de produzir ou reproduzir 40 thalers para o salário, 40 thalers de trabalho excedente, lucro, 10 thalers de instrumentos e 50 thalers de algodão, igual a 140 thalers, só reproduz 80, pois 40 thalers são o produto de meia jornada de trabalho e 40 a outra metade excedente. Mas 60 thalers é o valor das duas outras partes constitutivas do capital, como o produto efetivo do trabalhador é de 80 thalers. Ele só pode reproduzir 80 e não 140. Ele teria, na verdade, diminuído o valor dos 60, uma vez que dos 80, 40 são reposição para seu salário e os 40 restantes de trabalho excedente são inferiores em 20 aos 60. Em lugar de um lucro de 40, o capitalista teria um prejuízo de 20 na parte original do capital, que consiste de instrumento e material. Como pode o trabalhador criar, além dos 80, um valor de 60 thalers, uma vez que uma metade de sua jornada de trabalho, como demonstra seu salário, cria somente 40 thalers com instrumento e material, que a outra metade faz o mesmo, e que ele só dispõe dessa única jornada de trabalho, não podendo em uma jornada trabalhar duas? Suponha que 50 thalers de material igual a X libras de fio de algodão, os 10 thalers de instrumento igual a fuso, nota 81. Tanto aqui como na continuação do texto deveria constar tear, em lugar de fuso, pois se trata da produção de tecidos. No que concerne primeiramente ao valor de uso, é evidente que o trabalhador não poderia produzir nenhum tecido, nenhum valor de uso mais elevado se o algodão não tivesse já a forma de fio e nem a madeira e o ferro, a forma do fuso. Para o próprio trabalhador, no processo de produção, os 50 thalers e os 10 thalers nada mais são do que fio e fuso, e não valores de troca. O seu trabalho deu ao fio e ao fuso um maior valor de uso e lhes adicionou um quantum de trabalho objetivado de 80 thalers, a saber, 40 thalers em que ele reproduz seu salário, 40 de tempo excedente. O valor de uso, o tecido, contém uma jornada de trabalho a mais, mas da qual uma metade somente repõe a parte do capital que foi trocada pela disposição sobre a capacidade do trabalho. O tempo de trabalho objetivado que está contido no fio e no fuso e que forma uma parte do valor da produção não foi criado pelo trabalhador para este último. Eles eram e continuam sendo um material ao qual ele deu outra forma e que incorporou trabalho novo. A única condição é que ele não deveria desperdiçá-los, e isso ele não fez, na medida em que seu produto tinha valor de uso e mais valor de uso que antes. Ele contém agora duas partes de trabalho objetivado, a sua jornada de trabalho e o trabalho contido em seu material, fio e fuso, independente dele, o anterior e anterior ao seu trabalho. O trabalho previamente objetivado era a condição de seu trabalho. Somente esse trabalho objetivado é que fez do seu trabalho, mas não lhe custa nenhum. Trabalho, mas não lhe custa nenhum. Presuma que eles não sejam já pressupostos como partes constitutivas do capital, como valores, e que não tivessem lhe custado nada. Nesse caso, o valor do produto seria de 80 thalers. Se ele trabalhasse uma jornada inteira de 40, se trabalhasse meia jornada, o valor do produto seria exatamente igual a uma jornada de trabalho objetivado. De fato, na produção, não lhe custam nada. Mas isso não abole o tempo de trabalho neles objetivado, que subsiste e somente recebe outra forma. Caso o trabalhador tivesse de criar uma jornada de trabalho além do tecido, o fio e o fuso, o processo seria na verdade impossível. Por conseguinte, é justamente o fato de que o fio e o fuso não querem ou não requerem o trabalho do trabalhador, nem como valores de uso em sua forma original, nem como valores de troca, mas são disponíveis, que faz com que a adição de um trabalho pelo trabalhador crie produto de valor superior a um dia de trabalho. Mas o cria na medida em que não tem de produzir este mais acima da jornada de trabalho, mas o depara como material, como pressuposto. Nesse sentido, portanto, só se pode afirmar que ele, o trabalhador, reproduz esses valores porque, sem o trabalho, eles se perteriam, seriam inúteis. Contudo, sem eles, o trabalho seria igualmente inútil. Na medida em que o trabalhador reproduz esses valores, isto não ocorre pelo fato de que lhes dá maior valor de troca,
ou porque entra em qualquer processo com seus valores de troca, mas tão somente porque o sujeita ao processo de produção simples tão somente trabalha. Mas isso não lhe custa nenhum tempo de trabalho maior ao lado do tempo de trabalho que precisa para sua elaboração e maior valorização. É uma condição na qual o capital o colocou para trabalhar. O trabalhador os reproduz somente pelo fato de que lhes dá um maior valor, e esse dar maior valor é igual ao seu dia de trabalho. De resto, o trabalhador os deixa como são. O fato de que seu valor antigo é preservado se dá porque o trabalhador lhes acrescenta um valor novo, não porque o valor antigo é ele próprio reproduzido ou criado. Na medida em que eles são produto de trabalho anterior, uma soma de trabalho objetivado anteriormente, permanece um elemento de seu produto, de modo que o produto, além do seu valor novo, contém ainda um valor antigo. Por conseguinte, o trabalhador produz de fato nesse produto só o tempo de trabalho que lhe adiciona, e a conservação do valor antigo não lhe custa absolutamente nada mais do que lhe custa adicionar um valor novo. Para ele, é somente material e continua material a despeito de mudar de forma. Portanto, é algo existente independentemente de seu trabalho. O fato de esse material, que subsiste uma vez que só ganha outra forma, já contém ele próprio tempo de trabalho. É problema do capital, não do trabalhador. É independente de seu trabalho e subsiste depois dele, da mesma maneira que existia antes dele. Essa assim chamada reprodução não lhe custa nenhum tempo de trabalho, mas é a condição do seu tempo de trabalho, uma vez que nada mais é do que pôr a matéria existente como material de seu trabalho, do que relacionar com matéria como material. Portanto, pelo próprio ato do trabalho, ele repõe o antigo tempo de trabalho, não pela adição de tempo de trabalho específico com tal propósito. O trabalhador repõe o antigo tempo de trabalho simplesmente pela adição de novo tempo de trabalho, pelo que o antigo é representado ou preservado no produto e devém elemento de um novo produto. Em consequência, o trabalhador não repõe com sua jornada de trabalho a matéria-prima e o instrumento, na medida em que eles são valores. Tal conservação do antigo valor, portanto, o capitalista ganha de maneira tão gratuita quanto o trabalho excedente. Mas ele a recebe grátis, não porque ela nada custa ao trabalhador, mas porque é resultado do fato de que o material e o instrumento de trabalho, segundo o pressuposto, já se encontram nas mãos do capitalista, e que o trabalhador, por conseguinte, não pode trabalhar sem fazer de material de seu trabalho o trabalho existente em forma objetiva, já nas mãos do capitalista, e, em consequência, sem conservar também o trabalho objetivado nesse material. O capitalista, portanto, nada mais paga ao trabalhador para que o fio e o fuso, seu valor, reapareçam no que se refere aos seus valores do tecido, ou seja, sejam conservados. Tal conservação se dá simplesmente pela adição de trabalho novo que adiciona mais valor. Da relação original entre capital e trabalho resulta, portanto, que o mesmo serviço que o trabalho vivo presta ao trabalho objetivado, por sua relação com ele, como trabalho vivo, nada custa ao capital, assim como também nada custa ao trabalhador, mas só expressa a relação em que o material e o instrumento do trabalho estão contrapostos ao trabalhador como capital, como pressupostos independentes dele. A conservação do valor antigo não é um ato separado da adição de valor novo, mas se dá automaticamente, aparece como resultado natural desse ato. Mas o fato de que essa conservação nada custa ao capital e também nada custa ao trabalhador já está posto na relação de capital e trabalho, que em si já é um lucro de um e o salário do outro. O capitalista singular pode imaginar, e isso em nada afeta os seus cálculos, que possui um capital de 100 thalers composto de 50 thalers de algodão, 40 thalers de meio de subsistência para manter o trabalho de 10 thalers de instrumento, e calcula um lucro de 10% sobre seus custos de produção. O trabalho tem de lhe repor 50 thalers de algodão, 40 thalers de meios de subsistência, 10 thalers de instrumento e 10% sobre 50, sobre 40 e sobre 10. De maneira que, em sua imaginação, o trabalho cria para ele 55 thalers de matéria-prima, 44 thalers de meios de subsistência, 11 thalers de instrumento em conjunto, igual a 110 thalers. Mas, para economistas, essa é uma ideia estranha, muito embora sua validade tenha sido afirmada com enorme pretensão como uma inovação contra Ricardo. Nota 82. Referência a economistas como George Ramsay, em cujo livro Edimburgo, Black, 1836, página 55, consta. Cita.
O capital é uma fonte de valor independente do trabalho, e em especial na Sal Williams Senior em cujas análises publicadas em Londres, Fellows, 1837, página 12 e 13, consta que, cita, todo lucro é obtido na última hora de uma jornada de trabalho de 11,5,5, já que as restantes 10,5,5 simplesmente repõem o capital sob cujo título sério entende todo o capital adiantado. Se a jornada de trabalho do trabalhador é igual a 10 horas e se ele pode criar 40 thalers em 8 horas, pode criar seu salário ou, o que é o mesmo, pode conservar e repor sua capacidade de trabalho. Ele precisa de 4/5 de jornada para repor o seu salário ao capital e lhe dá 1/5 de trabalho excedente ou 10 thalers. Logo, o capital recebe em troca dos 40 thalers de salário, das 8 horas de trabalho objetivado, 10 horas de trabalho vivo. E esse excedente constitui todo o seu lucro. Por conseguinte, o total de trabalho objetivado criado pelo trabalhador é de 50 thalers. E quaisquer que sejam os custos do instrumento e da matéria-prima, mais ele não pode lhes adicionar, pois a sua jornada não pode se objetivar em mais trabalho. Ora, o fato de que o trabalhador, ao adicionar aos 60 thalers de matéria-prima e instrumento os 50 thalers, 10 horas de trabalho, das quais 8 são somente reposição do salário, simultaneamente conserva o material e o instrumento. Eles são conservados precisamente pelo fato de que entram de novo em contato com o trabalho vivo e são utilizados como instrumento e material. Não lhes custa nenhum trabalho. Ele também não teria nenhum tempo supérfluo para tanto, nem lhe é pago pelo capitalista. Essa força natural vivificante do trabalho, que ao utilizar material e instrumentos conserva nessa ou naquela forma, logo conserva igualmente o trabalho neles objetivado, o seu valor de troca. Como qualquer força natural ou social, o trabalho que não seja produto de um trabalho anterior ou que não seja produto de tal trabalho anterior, que tem de ser repetido, por exemplo, desenvolvimento histórico do trabalhador, etc., devém força do capital, não do trabalho. Consequentemente, também não é paga pelo capital, assim como tampouco o trabalhador é pago porque pode pensar, etc. Vimos como, originalmente, o valor autonomizado em relação à circulação, mercadoria para a qual a determinação do valor de troca não é determinação simplesmente formal, evanescente, para se trocar por um outro valor de uso e desaparecer finalmente como objeto de consumo, o dinheiro como dinheiro, o dinheiro que é subtraído à circulação e se afirma negativamente por oposição a ela, é o pressuposto a partir do qual devém o capital. Nota 83, ver páginas 193 a 213. Por outro lado, o produto do capital, na medida em que não é sua própria mera reprodução, mas essa reprodução é somente formal, porque das 3 partes do seu valor, só uma é efetivamente consumida, logo reproduzida, a parte que repõe o salário, o lucro, ao salário. O lucro, contudo, não é reproduzido, mas a adição de valor excedente, tem de novo como resultado o valor que não entra mais na circulação como equivalente, e que ainda não está potencializado como capital, e que é, por conseguinte, valor autonomizado negativamente em relação à circulação. Dinheiro, em sua forma adequada à terceira. Nota 84, ver páginas 161 a 163. O dinheiro, que de início aparecia como pressuposto do capital, como sua causa, aparece agora como seu efeito. No primeiro movimento, o dinheiro procedia da circulação simples. No segundo, procede do processo de produção do capital. No primeiro, ele se converte em capital. No segundo, ele aparece como um pressuposto do capital, posto pelo próprio capital, e por isso já é posto em si como capital. Já tem em si a relação ideal com o capital. Ele já não se converte mais simplesmente em capital, mas como dinheiro já é posto nele, que pode ser transformado em capital. O aumento dos valores é, portanto, o resultado da autovalorização do capital, seja essa autovalorização resultado do tempo excedente, absoluto ou relativo, de um aumento efetivo do tempo de trabalho absoluto ou de um aumento do trabalho excedente relativo, de uma redução das partes alíquotas da jornada de trabalho, que é determinada como tempo de trabalho necessário para a manutenção da capacidade de trabalho, como trabalho necessário pura e simplesmente.
O tempo de trabalho vivo nada mais reproduz do que a parte do tempo de trabalho objetivado do capital, que aparece como equivalente para dispor da capacidade de trabalho viva e que por isso tem de repor como equivalente o tempo de trabalho objetivado nessa capacidade de trabalho. Vale dizer, tem de manter vivos os trabalhadores como trabalhadores. O que o tempo de trabalho vivo produz a mais não é reprodução, mas criação nova, na verdade, nova criação de valor, porque é a objetivação de novo tempo de trabalho em um valor de uso. O fato de que o tempo de trabalho contido na matéria-prima e no instrumento é simultaneamente conservado não é resultado da quantidade do trabalho, mas de sua qualidade como trabalho enquanto tal, e sua qualidade universal, que não é nenhuma qualificação particular do trabalho. Não é trabalho especificamente determinado, mas significa que o trabalho como trabalho é trabalho. Não é especificamente paga porque o capital comprou essa qualidade de troca como trabalhador, ou com o trabalhador, mas equivalente para essa qualidade do valor de uso específico do trabalho é medido simplesmente pelo quanto de tempo de trabalho que produziu ou que a produziu. Antes de tudo, ao utilizar um instrumento como instrumento e ao conformar a matéria-prima, o trabalhador adiciona o valor da matéria-prima e do instrumento tanto de forma. Nota 85, provavelmente deveria constar trabalho em lugar de forma. Tanto de forma nova, quanto é igual ao tempo de trabalho contido em seu salário. O que ele adiciona a mais é tempo de trabalho excedente, valor excedente, mas pelas simples circunstâncias de que o instrumento é usado como instrumento e a matéria-prima é posta como matéria-prima do trabalho, pelo simples processo em que entram em contato com o trabalho, postos como seu meio e objeto, e desse modo são postos como objetivação do trabalho vivo, como momento do próprio trabalho, eles são conservados não quanto à forma, mas quanto à substância, e do ponto de vista econômico, o tempo de trabalho objetivado é sua substância. O tempo de trabalho objetivado deixa de existir em uma forma objetiva unilateral e, consequentemente, deixa de estar sujeito à dissolução como mera coisa pelo processo químico e etc. Pelo fato de que é posto como modo de existência material, meio e objeto do trabalho vivo, do mero tempo de trabalho objetivado em cuja existência física o trabalho existe tão somente como forma externa, desvanecida da sua substância natural, forma que é exterior a essa própria substância, por exemplo, a forma da mesa, a madeira ou a forma do cilindro ao ferro. Existindo simplesmente na forma externa do material, daí se desenvolve a indiferença do material em relação à forma. O tempo de trabalho objetivado conserva a forma não por meio de qualquer lei de reprodução imanente viva, como árvore. Por exemplo, conserva sua forma como árvore. A madeira conserva-se como árvore em determinada forma, porque esta forma é uma forma de madeira. Ao passo que a forma como mesa é contingente em relação à madeira, não é a forma imanente da sua substância, mas ele existe somente como forma exterior ao material, ou ele próprio só existe materialmente. Por isso, a dissolução a que está sujeita a sua matéria dissolve igualmente a forma. Todavia, postos como condição do trabalho vivo, eles próprios são reanimados. O trabalho objetivado deixa de existir morto no material como forma exterior, indiferente, porque ele próprio é posto novamente como momento do trabalho vivo, como relação do trabalho vivo consigo mesmo em um material objetivo, como objetividade do trabalho vivo, como meio e objeto, as condições objetivas do trabalho vivo. Desse modo, à medida em que o trabalho vivo, por sua efetivação no material, modifica o próprio material, uma modificação que, pela finalidade, determina o trabalho e sua atividade finalística, uma modificação que não é, como no objeto inerte, o pôr da forma como algo exterior ao material, simples aparência evanescente de sua existência. O material é conservado sob determinada forma. A mudança de forma do material é submetida à finalidade do trabalho. O trabalho é o fogo vivo, conformador, e a transitoriedade das coisas, sua temporalidade como sua conformação pelo tempo vivo. No processo de produção simples, abstraindo-se do processo de valorização, a transitoriedade da forma das coisas é usada para pôr sua utilidade. Quando do algodão devém fio, ao fio tecido, do tecido, tecido estampado, tingido, etc., e destes, digamos, uma roupa, a substância do algodão se conservou em todas essas formas, no processo químico, no curso do metabolismo, regulado pelo trabalho em todas as suas partes. Trocaram-se equivalentes naturais, etc.
Segundo, em todos esses processos subsequentes, o material obteve uma forma mais útil, porque uma forma mais apropriada ao consumo, até que, por último, recebe a forma em que pode devir diretamente ao objeto desse consumo, onde, por conseguinte, o consumo do material e a supressão de sua forma devem satisfação humana, onde sua transformação é o seu próprio uso. O material do algodão se conserva em todos esses processos, ele se extingue em sua forma do valor de uso para dar lugar à sua forma superior, até que surge o objeto como objeto do consumo imediato. Mas quando o algodão é posto como fio, ele é posto em uma relação determinada com um tipo ulterior de trabalho. Caso esse trabalho não ocorra, não somente a forma lhe terá sido posta inutilmente. O trabalho prévio não é confirmado pelo novo, mas também o material terá sido perdido, porque ele só tem valor de uso sob a forma de fio e novamente processado. Só é valor de uso com referência ao uso que faz dele o trabalho futuro. Só é valor de uso contanto que sua forma como fio seja abolida na de tecido. Enquanto o algodão, em sua existência como algodão, é suscetível de infinitas aplicações úteis. Assim, sem o trabalho posterior, o valor de uso do algodão e do fio, material e forma, seria perdido, seria destruído em lugar de produzido. Tanto o material quanto a forma, tanto a matéria quanto a forma, são conservados pelo trabalho posterior, conservados como valor de uso, até que tenham recebido a figura do valor de uso enquanto tal, cujo uso é o consumo. No processo de produção simples está implícito, portanto, que a etapa prévia da produção é conservada pela posterior e que, pelo pôr do valor de uso superior, o valor de uso antigo só é conservado ou modificado se é elevado como valor de uso. É o trabalho vivo que conserva o valor de uso do produto do trabalho inacabado, porque faz dele o material de um trabalho ulterior, mas só o preserva da inutilidade ou da deterioração, porque o elabora de acordo com sua finalidade, porque, enfim, o faz objeto de um novo trabalho vivo. Tal conservação do valor e uso antigo não é um processo que tem lugar paralelamente ao seu aumento ou à sua finalização pelo novo trabalho. Ao contrário, ela se dá pelo próprio trabalho novo de aumento do valor de uso, pelo fato de que o trabalho da tecelagem transforma o fio em tecido, logo trata o fio como matéria-prima da tecelagem. Um tipo particular de trabalho vivo. E o fio só tem valor de uso se é tecido. Ele conserva o valor de uso que o algodão enquanto tal possuía e havia conservado da maneira específica no fio. Tal trabalho conserva produto do trabalho ao fazê-lo matéria-prima de novo trabalho, mas ele não, primeiro, adiciona um novo trabalho nem conserva. Segundo, a parte do valor de uso da matéria-prima por meio de um outro trabalho. Ele conserva a utilidade do algodão como fio ao tecê-lo. Tudo isso já é parte do primeiro capítulo da produção em geral. Conserva-a pela tecelagem. Essa conservação do trabalho como produto ou do valor de uso do produto do trabalho, visto que ele devém matéria-prima de novo trabalho, porque é posto novamente como objetividade material do trabalho vivo, finalístico, está dada no processo de produção simples, em relação ao existente ou ao valor de uso. O trabalho possui essa propriedade de conservar o valor de uso existente ao aumentá-lo, e o aumenta ao fazê-lo objeto de um novo trabalho determinado pela finalidade. Converte-o novamente da forma da existência indiferente na forma do material objetivo do corpo do trabalho. O mesmo vale para o instrumento. Um fuso só se conserva como valor de uso ao ser consumido na fiação. Caso contrário, pela forma determinada, posta aqui no ferro e na madeira, seria perdido para o uso tanto o trabalho que a pôs, quanto o material em que o trabalho a pôs. O valor de uso da madeira e do ferro, bem como sua forma, só são conservados se o fuso é posto como um meio de trabalho vivo, como um momento da existência objetiva de sua vitalidade. Ser consumido é a determinação do fuso como instrumento de trabalho, mas ser consumido no processo de fiação. A maior produtividade que ele empresta ao trabalho cria mais valores de uso e repõe assim o valor de uso gasto no consumo do instrumento. Isso se apresenta de maneira mais clara na agricultura, uma vez que seu produto imediatamente meio de subsistência e valor de uso aparece de maneira mais clara, porque mais primitiva como valor de uso em contraste com o valor de troca. Se a enxada permite ao agricultor colher o dobro do cereal que colhia sem o seu concurso, ele precisa empregar menos tempo para a produção da própria enxada. Ele possui provisão suficiente para fazer uma nova enxada.
No processo de valorização, todavia, os componentes de valor de capital, dos quais um existe sob a forma do material, o outro sob a forma do instrumento, aparecem perante o trabalhador. O trabalho vivo, pois, é nesse processo que o trabalhador existe enquanto tal. Não como valores, mas como simples momento do processo de produção, como valores de uso para o trabalho, como as condições objetivas de sua eficácia ou como seus momentos objetivos. É da própria natureza do trabalho que o trabalhador os conserve ao usar um instrumento como instrumento e ao dar à matéria-prima uma forma superior de valor de uso. Mas os valores de uso do trabalho, assim conservados, são como componentes do capital, valores de troca, e enquanto tais são determinados pelos custos de produção neles contidos, pelo quantum de trabalho objetivado neles contido. Para o valor de uso, trata-se somente da qualidade do trabalho objetivado. O quantum de trabalho objetivado é conservado à medida que sua qualidade como valores de uso para o trabalho posterior é conservada pelo contato com o trabalho vivo. O valor de uso do algodão, bem como seu valor de uso como fio, são conservados pelo fato de que, como fio, é tecido, pelo fato de que existe como um dos momentos objetivos, juntamente com a roda de fiar. Nota 86, deveria constar tear. Na tecelagem. Dessa maneira, portanto, também se conserva o quantum de tempo de trabalho que estava contido no algodão e no fio do algodão, o que aparece no processo de produção simples como conservação da qualidade do trabalho precedente e, em consequência, também do material em que está posto. Aparece no processo de valorização como conservação do quantum de trabalho objetivado. Para o capital, essa conservação é a conservação do quantum de trabalho objetivado pelo processo de produção. Para o próprio trabalho vivo, é somente a conservação do valor de uso já existente para o trabalho. O trabalho vivo adiciona um novo quantum de trabalho, porém, ele não conserva o quantum de trabalho já objetivado por essa condição ou adição quantitativa, mas por sua qualidade como trabalho vivo, ou pelo fato de que relaciona-se com o trabalho com os valores de uso em que existe o trabalho passado. Todavia, o trabalho vivo também não é pago por essa qualidade que possui como trabalho vivo. Ele não seria nem mesmo comprado se não fosse trabalho vivo, mas pelo quantum de trabalho contido nele mesmo. Somente é pago o preço de seu valor de uso, como em todas as outras mercadorias. A qualidade específica que possui, pela qual ele adiciona um novo quantum de trabalho ao quantum de trabalho já objetivado, ao mesmo tempo que conserva o trabalho objetivado em sua qualidade como trabalho objetivado. Tal qualidade não é paga, e também não custa ao trabalhador, uma vez que é a característica natural de sua capacidade de trabalho. No processo de produção, a separação do trabalhador de seus momentos de existência objetivos, instrumento e material, superada. Sobre a separação repousa a existência do capital e do trabalho assalariado. A superação da separação que se dá efetivamente no processo de produção, porque caso contrário não se poderia trabalhar de modo algum. O capital não paga. A superação também não tem lugar pela troca com o trabalhador, mas pelo próprio trabalho no processo de produção. Todavia, enquanto tal, como trabalho corrente, ele próprio já está incorporado ao capital, já é o momento dele. Essa força de conservação do trabalho aparece, por conseguinte, como força de autoconservação do capital. O trabalhador só adicionou ao trabalho novo. O trabalho passado, em que o capital existe, tem existência eterna como valor, completamente independente da sua existência material. Assim, a coisa aparece para o capital e o trabalhador. Se o capital também tivesse de pagar essa abolição, deixaria de ser capital. Isso faz parte inteiramente do papel material que o trabalho, por sua natureza, desempenha no processo de produção, do seu valor de uso. No entanto, como valor de uso, o trabalho pertence ao capitalista como simples valor de troca. Pertence ao trabalhador. Vou ler novamente. No entanto, como valor de uso, o trabalho pertence ao capitalista. Como simples valor de troca, pertence ao trabalhador.
a sua qualidade viva no próprio processo de produção, de conservar o tempo de trabalho objetivado pelo fato de que faz dele o modo de existência objetivo do trabalho vivo, não diz respeito ao trabalhador. Essa apropriação pela qual o trabalho vivo no próprio processo de produção faz de instrumento imaterial o corpo de sua alma e assim ressuscita dos mortos, na verdade, está em antítese com o fato de que o trabalho é privado de objeto, ou só é realidade no trabalhador em sua vitalidade imediata, ao passo que material e instrumento de trabalho existem no capital, como seres por si mesmos. Retornar a esse ponto. O progresso ou o processo de valorização do capital tem lugar pelo e no processo de produção simples, pelo fato de que o trabalho vivo é posto em sua relação natural com seus momentos de existência material. Contudo, à medida que o trabalho entra nessa relação, a relação já não existe para ele mesmo. Ela própria já é um momento do capital. Por conseguinte, fica patente que, por meio do processo de troca com o trabalhador, o capitalista, pagando efetivamente ao trabalhador um equivalente pelos seus custos de produção contidos em sua capacidade de trabalho, dando-lhe os meios para conservar a sua capacidade de trabalho, mas apropriando-se do trabalho vivo, recebe grátis duas coisas. Primeiro, o trabalho excedente, que aumenta o valor do seu capital. Segundo, e ao mesmo tempo, a qualidade do trabalho vivo, que conserva o trabalho passado materializado nos componentes do capital, e dessa maneira conserva o valor do capital antes existente. No entanto, essa conservação não se dá porque o trabalho vivo aumenta a quantidade do trabalho objetivado, pois cria trabalho, ou pois cria valor, mas simplesmente porque o trabalho, ao adicionar novo quantum de trabalho, existe como trabalho vivo, na relação imanente com o material e o instrumento de trabalho posta pelo processo de produção. Portanto, por sua qualidade como trabalho vivo. Mas, na condição de tal qualidade, ele próprio é um momento do processo de produção, simples, e custa muito pouco ao capitalista, da mesma maneira que pouco lhe custam, excetuados seus preços, os fios e os fusos. Nota 87, deveria constar o teatro. Visto que são igualmente momentos do processo de produção. Quando, por exemplo, em épocas de estagnação do comércio, etc., as fábricas são paralisadas, verifica-se, de fato, que a máquina enferruja e o fio é uma carga inútil, assim como deteriora-se tão logo cessa sua relação com o trabalho vivo. Se o capitalista somente faz trabalhar para criar mais valor, para criar um valor que ainda não existe, fica patente que tão logo ele deixe de fazer trabalhar o trabalhador, valoriza-se ou desvaloriza-se também seu capital já existente. E, por conseguinte, o trabalho vivo não só adiciona novo valor, mas, pelo simples ato de adicionar um novo valor ao antigo, o preserva e o eterniza. Assim fica evidente a estupidez da acusação feita a Ricardo, segundo a qual ele considera somente lucro e salário como componentes necessários dos custos de produção, omitindo a parte do capital contida na matéria-prima e no instrumento. Nota 88, conforme página 282, já citadas. Visto que o valor neles existente só é conservado, isso não acarreta novos custos de produção, mas no que se refere a esses valores existentes, todos eles dissolvem-se, por sua vez, em trabalho objetivado, trabalho necessário e trabalho excedente, salário e lucro. O material natural, puro, se não tem nenhum trabalho humano nele objetivado, se, portanto, é matéria pura, que existe independente do trabalho humano, não tem nenhum valor, visto que valor é simplesmente trabalho objetivado. Enfim, tem pouco valor quanto aos elementos naturais. Por isso, a conservação do capital existente pelo trabalho que o valoriza nada custa ao capital e, consequentemente, não faz parte dos custos de produção. Apesar disso, os valores existentes são conservados no produto e, portanto, é necessário dar equivalentes por eles na troca. Mas a conservação desses valores no produto nada custa ao capital e, por isso, também não podem ser classificados pelo capital sob a rubrica de custos de produção. Eles tampouco são repostos pelo trabalho, visto que não são consumidos, exceto quando são consumidos em seu modo de existência indiferente ao trabalho, existente fora dele, precisamente quando sua transitoriedade é consumida pelo trabalho, é abolida. Só o salário é realmente consumido.